A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o nosso credo. Por isso que nós encontramos nessa lição cremos. Hoje nós vamos compreender sobre cremos em Deus Pai, o nosso Deus Pai. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar aí a palavra de Deus, alcançar mais pessoas para Cristo. Ô nota 10, aproveita também, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração, tá? A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem o Facilita EBD, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra recursos que podem ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a dinamizar ainda mais as suas aulas. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Crendo em Deus, nosso Pai. Esse é o tema da lição de hoje, lição de número 2. Nós vamos compreender a respeito do nosso credo, nós pentecostais, por que nós acreditamos em Deus, nosso Pai. Nessa visão bíblica, à luz da palavra de Deus. E é claro que nós vamos olhar para a Bíblia, vamos tomar também alguns temas teológicos com essa visão sistemática sobre esse assunto. E eu espero que você seja edificado em Jesus para compartilhar essa palavra com os teus alunos. Como você sabe, a gente tem algumas bases bíblicas para poder compartilhar com você hoje na ministração. A primeira base bíblica da aula de hoje está em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Faça essa leitura com os teus alunos. A segunda está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. É importante você ler esse texto. Leia também o destaque da nossa lição, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. É importante você ler isso aí em sala de aula, tá bom? Para poder te ajudar muito bem na ministração de hoje. Hoje nós vamos observar exatamente parte da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática e o que ela se difere da teologia bíblica? A teologia bíblica, vamos explicar para você, é quando você pega a Bíblia, especialmente um livro da Bíblia, e estuda só aquele livro da Bíblia. Digamos que você quer compreender de forma bíblica sobre a história do livro de Gênesis. Então você estuda a autoria desse livro, você estuda a composição desse livro, quem foi o autor, quem são os personagens daquele livro, quais são as histórias, as narrativas presentes ali. Você estuda o texto, você foca no texto. A sistemática, ela é diferente. Ela, por exemplo, ela trabalha temas dentro da Bíblia. É importante você destacar em sala de aula. Ela levanta um tema de forma temática e caminha por toda a Bíblia para poder esclarecer a respeito daquele tema. Digamos que nós vamos estudar sobre o pecado, que vai ser tema até de uma dessas lições aqui. Você vai caminhar por toda a Bíblia procurando versículos sobre as causas do pecado, sobre os problemas do pecado e também o nosso afastamento da presença de Deus. Digamos que você vai estudar sobre a pessoa de Jesus, que vai ser tema de lições aqui. Você vai ler todos os versículos da Bíblia que falam sobre Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus. Então nós vamos ler todos os versículos que encontrarmos em mãos para destacar então a pessoa desse Deus como esse Deus Pai que se revela para a gente. Eu espero que você seja edificado em Jesus, entendendo essa compreensão aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como Deus aparece na Bíblia? A questão dos nomes. Deus ele se revela nas Escrituras. Observe, o nosso Deus Pai é criador de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é aquele que tem todo o poder na palma da sua mão. Deus se revela nas Escrituras de forma humilde, no linguajar humano, para que você compreenda, para que nós possamos entender parte daquilo que ele é.
não temos condições nenhuma de compreender Deus em sua totalidade. A teologia não faz isso. A teologia procura entender aquilo que foi revelado por ele, por permissão dele, por graça dele na Escritura. E na Escritura, na Bíblia, nós encontramos então os nomes apresentados por ele que descrevem então o seu caráter. Todas as vezes que você olha para a Bíblia, encontrando um nome que revela Deus, revela também o seu caráter. Isso quer dizer a forma dele agir, como ele se demonstra, como ele é, aquilo que ele faz em nosso favor. Nós encontramos na Bíblia diversos nomes do Deus vivo, do Todo-Poderoso. E é importante apresentarmos aqui para você pelo menos alguns para você descrever em sala de aula. O Ezequias Soares faz questão de dizer que esse Deus se revela para nós de forma pessoal. Esse Deus está presente em nossos corações, está presente com você nas páginas das Escrituras. Quando você lê um nome ou revelação de Deus através desse nome, você compreende então o seu caráter. O primeiro nome que eu quero destacar para você dentro da Bíblia, que demonstra esse caráter de Deus, é o nome Elohim, que aparece só no Antigo Testamento, citado 41 vezes. Esse nome demonstra também o seu caráter. Na tradução do hebraico, no entendimento sobre a composição desse nome, nós compreendemos que é aquele que é supremo. Ou seja, o nosso Deus se revela como Deus Elohim, aquele que é supremo, todo-poderoso. Outro nome que encontramos também nas Escrituras é El Shaddai, que traduzido do hebraico para o português, traz a ideia do caráter de Deus como o Todo-Poderoso. Esse é um dos nomes do Deus vivo, sendo revelado para Abraão, lá no Antigo Testamento. Outro nome que revela o seu caráter é o nome Adonai, utilizado somente para Deus. Do hebraico para o português, Adonai significa meu Senhor. Então, quando há essa pronúncia no Antigo Testamento e no Novo sobre Adonai, está se referindo exatamente que Deus é o nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós conhecemos esse Deus pela fé, em sua revelação, em seus atributos, conforme a sua vontade. Quando nós lemos nas Escrituras, nós encontramos então esses nomes, essas pronúncias, que vão muito além da nossa compreensão, trazendo então partes da sua revelação, como ele se demonstra entre nós. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, os nomes de Deus. Nesse segundo ponto, de forma mais detalhada, vamos entender ainda mais sobre esses nomes. A própria lição traz para a gente a citação aí de alguns, até mesmo para você compreender e explicar isso em sala de aula. Como já citei para você, Deus é apresentado como Elohim, Deus é apresentado como Adonai, Deus também é revelado como Pai. A lição demonstra para a gente que ele é visto como Jeová e ele também é visto como Deus El, nessa terminação de El, é Ele, trazendo essa ideia de eu sou, de acordo com as Escrituras. Todas as vezes que você encontra na Bíblia a revelação dos nomes de Deus, demonstra então o seu caráter e a sua forma de agir. Existem outros nomes formados dentro da Bíblia como composições, com a palavra Yahvé. E essa palavra pode ser descrita exatamente, apresentada sobre a revelação desse Deus. Nós encontramos, por exemplo, nessas composições, Yahvé Jireh, que traduzido significa o Senhor proverá, anunciado aí por Abraão também. Outro nome que nós encontramos nessa composição que revela o caráter de Deus, Yahvé Shalom, dizendo que o Senhor é a nossa paz. A palavra Yahvé traz essa ideia de Senhor. Yahvé Raá, trazendo essa ideia que o Senhor é o nosso pastor, apresentado também nas Escrituras, descrevendo o seu caráter. Yahvé Tsiknu, dizendo exatamente que o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Nissir, descrevendo que o Senhor é a nossa bandeira, é o nosso estandarte. Yahvé Samar, afirmando que o Senhor está ali, presente. Então, na Bíblia, nós encontramos o nome de Deus revelando, então, o seu caráter. A lição coloca para a gente o nome de Jeová, trazendo essa ideia
desse Deus que se revela com essas terminologias que acabei de explicar para você. Nós colocamos aqui em sala de aula a terminologia correta, Yahvé, trazendo essa ideia desse Deus que se revela como Deus Rafá, como Yahvé Rafar, como Yahvé Jireh, Yahvé Tsiknu, Yahvé Chamar. Existem aqueles que trabalham a terminologia de Jeová, trazendo essa ideia exatamente da mesma composição que expliquei para você. Observe essas qualidades e classificações que encontramos na Bíblia sobre a revelação de Deus em seus nomes. A ideia também que encontramos sobre a pronúncia da palavra El traz essa ideia de descrever Deus como o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder na palma da sua mão. E no Novo Testamento, Deus se revela também como Pai, um Pai amoroso através do ministério de Jesus. Um Pai que está presente junto com você, te ajudando a caminhar e prevalecer em Cristo. Caminhando, vamos agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As qualidades de Deus. Quando paramos para entender sobre as qualidades de Deus, estamos parando para entender também que nós cremos nos seus atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus revelam quem Ele é, além dos seus nomes. Deus é santo. Isso é um atributo comunicável de Deus. Essa ideia de santidade de Deus é uma ideia de santidade infinita. Ele é santo, todo-poderoso, conforme está escrito em Êxodo 15:11. Ele é um Deus santo, que se revela de forma santa e poderosa aos seus servos. E como igreja, nós também devemos nos comportar em santidade para exaltar a Deus. Deus também se revela nas Escrituras com esse atributo comunicável como um Deus de justiça. Gênesis capítulo 18, versículo 5. A sua justiça é revelada aqui. E a justiça de Deus não é comparada à justiça dos homens. O caráter de Deus é demonstrado nessa justiça, nessa revelação. Deus também se revela com atributos comunicáveis em Hebreus capítulo 6, versículo 18, como um Deus fiel. E a sua fidelidade é uma fidelidade verdadeira. A sua fidelidade não falha. Deus também se revela com atributos comunicáveis através da sua misericórdia. Afinal de contas, o nosso Deus é misericordioso conosco. Como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 22, Deus também se revela de forma comunicável como amor. Deus é amor. Como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, também, versículo 16. O seu revelar é demonstrado de forma compreensível. Então, você compreende que ele é amor, porque ele deseja demonstrar esse amor em nós. Existem também as qualidades incomunicáveis de Deus. Aquilo que só ele possui, que não é compartilhado com outras pessoas. Que qualidades são essas? A primeira qualidade, que não está na lição, é a perfeição. Afinal de contas, Deus é perfeito. E não há nada que se compare a essa perfeição maravilhosa que Deus possui. Como está escrito em Salmo 18, versículo 30. O caminho do Senhor é perfeito. Deus também é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. E ele se revela de forma espiritual aos corações humanos. Salmo 93, versículo 2. Deus é eterno. Ele não foi feito, não nasceu, não foi criado, mas ele existe de eternidade em eternidade, de geração em geração. Foi ele que deu vida a todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12. Deus é imutável. Ele não muda como nós mudamos. Ele permanece fiel em sua fidelidade. Existem aqueles atributos também que não são comunicáveis, que precisamos destacar para você que está na lição. Como a sua onipotência, Gênesis 1:1. Todas as coisas foram feitas por vontade dele, por intermédio da sua palavra, por poder dele. Onipotência descreve o poder de Deus. Efésios 1:23. Deus também é onipresente. É aquele que tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma inexplicável. Ele está aqui comigo e está aí com você também. Romanos capítulo 8, versículo 27 até o 29. Deus também se revela de forma onisciente. Isso quer dizer que ele conhece todas as coisas antes que essas coisas tenham vida, antes que você pense, antes que você pronuncie, ele já sabe. Deus também se revela de forma poderosa, isso é atributo dele, conforme está escrito em Romanos 9:21.
Ele se revela de forma soberana. Ele é rei, ele é senhor e criador de todas as coisas. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos avançar então para o nosso próximo ponto da aula de hoje, que é o último, onde nós vamos tratar sobre o relacionamento com Deus. Como é importante termos esse relacionamento com o grande Eu Sou, com o El Shaddai, com o Jeová Nissi, com aquele que é forte, poderoso, aquele que criou todas as coisas. Ele é santo, verdadeiro e deseja se revelar a você de forma pessoal. Ao mesmo tempo que ele tem todos esses atributos, ele é o Deus que senta contigo quando você está angustiado, que está do teu lado, que visita o teu quarto escuro, que caminha com você. João 14:7, o próprio Jesus diz que quem vê a mim também vê o Pai. O próprio Deus se revela em Jesus. Quando estamos precisando de ajuda, Jesus se revela ao nosso coração para que possamos compreender toda e perfeita vontade de Deus. Que você seja alcançado por Cristo. Que você entenda que é importante ter um relacionamento com Deus. Esse Deus que cria todas as coisas te ama e te ama primeiro, ao ponto de enviar Jesus para resgatar você. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Ô, gente boa, se esse vídeo ajudou você, comenta aí, tá? Eu quero saber o que é que você achou da aula de hoje. É claro também, por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Manda aí para um colega teu, em nome de Jesus. Marca a gente também no teu Instagram, que Deus te abençoe. E como a gente está fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero apresentar algumas dicas de leitura que eu utilizei para a aula de hoje. A primeira dica é a Teologia Sistemática Pentecostal, que pode ajudar você a construir a tua aula. A segunda dica que eu também utilizei para a ministração de hoje é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que pode te ajudar muito nessa compreensão a respeito desse Deus vivo. Ô, gente boa, um beijo no teu coração. Te aguardo por aqui na nossa terceira aula, que vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Cremos em Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Um beijo no teu coração e até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.